Olá, sou o professor Rogério, então nós vamos dar continuidade aqui, né, o vídeo falando sobre a Revolução Cubana. Então, como vocês já perceberam na última semana, normalmente quando eu vou gravar alguma coisa sobre Guerra Fria, primeiro eu passo uma parte diplomática, uma parte política, e depois eu passo uma parte militar. No caso aí, a parte militar da Revolução Cubana, como que aconteceu na Revolução Chinesa, a Revolução Cubana não foi contrária, né, também. Então, no primeiro momento, havia uma base, né, nacionalista, e depois, por motivos que nós vamos ainda discutir aqui, o movimento deixa de ser nacionalista e passa a ser um movimento socialista. Bem, então, para iniciarmos aqui, então, um ponto importante que eu coloquei ali para vocês logo no final. Então, na questão, no caso, né, os irmãos Castros, eles são deportados de Cuba, né, então eles são expulsos de Cuba, né, e com isso eles vão iniciar o processo da formação do grupo social, do grupo, né, que vai levar à revolução. Então, eu já peguei essa imagem aqui muito, né, muito propositalmente por conta disso. Então, se nós pensarmos, todas essas placas de empresas cubanas, elas estavam escritas em inglês. Então, por que que ela estava escrita em inglês em vez do espanhol? Então, por que que essas empresas eram, né, de uma certa forma ou de outra, controladas pelos norte-americanos? Então, isso vai fazer com que, né, um dos principais motivos da Revolução Cubana foi a tentativa da nacionalização, né, desse campo produtivo. Então, isso vai dar início ao processo revolucionário. Bem, então a preparação e derrotas. Então, a Revolução Cubana em si, ela não foi um movimento tão simples assim. Então, o movimento cubano, ele demorou anos para chegar no seu auge, né? Quando os guerrilheiros, eles conseguem derrubar o Fulgêncio Batista, né, que literalmente foge para os Estados Unidos. Então, o processo, ele não é tão simples assim. O processo, ele demorou alguns anos. E dentro desse processo, houve perdas significativas dentro do movimento, né? Principalmente de alguns membros do partido, e isso vai fazer com que o movimento ele consiga vitórias, mas também ele vai contabilizar algumas derrotas. Bem, então a Revolução Cubana, ela começa quando os rebeldes mal armados fizeram o assalto do quartel, né, Moncada, em Santiago, e ao o quartel de Boiamo, né, no dia 26 de julho de 1953. Então, o número exato de rebeldes mortos é discutível, não se sabe exatamente o número preciso, mas, enquanto na autobiografia de Fidel Castro alega que 5 foram mortos em combate e um adicional, né, de 56 morreram mais tarde pelo Fulgêncio Batista. Então, entre os mortos estavam Abel Santa Maria e o segundo comandante do ataque do quartel de Moncada, né, que foi preso, torturado e executado no mesmo dia do ataque. Os sobreviventes, no caso entre eles, Fidel Castro e seu irmão Raul Castro, né, Rus, foram capturados e pouco depois, em um julgamento eminentemente político, Fidel Castro falou por quase 4 horas em sua defesa, e terminando com a palavra: condene-me, não importa, a história me absolverá. Então, o Fidel Castro foi condenado a 15 anos de prisão no presídio Modelo, localizado na ilha de Pinho, e Raul foi condenado a 13 anos. Então, no caso, os dois irmãos, eles foram condenados a uma prisão, só que eles vão fugir no meio desse contexto. E eles vão, né, de uma certa forma, buscar apoiadores para a sua intenção, para o movimento revolucionário. Bem, então em 1955, sobre a forte pressão política do regime Batista, né, liberta todos os prisioneiros políticos em Cuba, incluindo os guerrilheiros que atacaram Moncada. Batista foi convencido a incluir os irmãos Castros nisto, em parte por professores jesuítas da infância de Fidel. Então, Fidel Castro ele foi liberto da prisão, mas aí ele foge para o México. Então, os irmãos Castros
se juntaram-se a outros exilados no México para preparar uma revolução e derrubar o Batista, recebendo treinamento de Alberto Bayo, né, líder da Brigada Internacional da Guerrilha Civil Espanhola. Né, Fidel reuniu-se juntou forças com Ernesto Guevara de la Serna, né, durante este período. Então, dentro desse contexto todo, né, surge uma figura emblemática da história da Guerra Fria, que foi o Che Guevara. Né? Então, o Che Guevara, um estudante de medicina argentino, né, que ele era especializado em lepra, eles se unem à força revolucionária cubana, né, principalmente sob o comando do Alberto Bayo, né, que treinou, né, esse grupo de guerrilheiros, né, principalmente seguindo o modelo que foi implementado na Revolução Espanhola, né, na Guerra Civil Espanhola. E com isso dá início à movimentação que vai resultar, né, na Revolução Cubana em 1959. Bem, então de dezembro de 56 até a metade de 58, então nós temos uma fala aqui bem interessante, que é uma fala, né, colocada, né, por um dos participantes, que no caso é o Ernesto. Então, eu acredito que não há nenhum país no mundo, incluindo qualquer em todo país, sobre a dominação colonial, onde a humilhação da colonização econômica e a exploração foram piores do que em Cuba, em parte devido à política do meu país durante o regime batista. Eu aprovei a proclamação que fez Fidel Castro e Sierra Maestra quando justificadamente clamou por justiça e especialmente desejava livrar Cuba da corrupção. Vou até ir mais longe. Em certa medida, é como se Batista era a encarnação de uma série de pecados por parte dos Estados Unidos. Agora vamos ter que pagar por esses pecados. E em matéria do regime de Batista, eu estou de acordo com o primeiro revolucionário cubano. Isso é, perfeitamente claro. Então, no caso, eles vão denunciar, né, a forma como foi elaborado a independência de Cuba e, principalmente, como é que Cuba, né, sofria as influências americanas dentro desse contexto. Então, dentro dessa realidade, os irmãos Castros e o Ernesto Guevara de la Serna se reúnem com outras pessoas para buscar, né, levar esse projeto em diante, né, que tem início em 56, mas tem o seu ápice a partir da metade do ano de 1958. Bem, então, no caso, os guerrilheiros se unem em 50 membros e eles saem do México e vão ir até Cuba em um iate, né, que chegou em Cuba no dia 2 de dezembro de 1956. Ele chega em Cuba 2 dias depois do previsto, porque o barco estava carregado demais. Isso frustrou todas as esperanças para um ataque coordenado, né, com o Llano, né? Então, o plano do movimento, depois de chegar e sair do iate, o grupo rebelde começaram a fazer o seu caminho pela Serra Maestra, né? Uma serra no sudeste de Cuba. Bem, então, a Serra Maestra, como está aí colocado aí no mapa para vocês, então, a Serra Maestra é uma região de muito difícil acesso, né? No caso do sudoeste, né? No caso, né, do sudeste de Cuba. Então, essa região é uma região também muito carente em Cuba, e isso vai fazer com que, né, os guerrilheiros tivessem um refúgio. Então, depois que o iate ele foi abatido, né, porque muitos guerrilheiros não sobreviveram, né, ao desembarque em Cuba, então esses guerrilheiros vão se refugiar em Serra Maestra. Né? Então, eles vão organizar um sistema de guerrilha, né, que nós vamos debater com o passar do tempo. Bem, então, 3 dias após a sua jornada começou, eles foram atacados pelo exército de Batista. A maioria dos integrantes de Granma, né, foram mortos nesse ataque, mas um pequeno número escapou. Embora o número exato seja controverso, né, concorda-se que mais ou menos 20 dos números originais dos 82 mortos sobreviveram o primeiro encontro sangrento com o exército cubano, e conseguir fugir para a Serra Maestra. Outro grupo de sobreviventes, incluindo
né, Fidel Castro, Che Guevara, Raul Castro e Camilo, né, e os sobreviventes foram separados, separados e sozinho ou em pequenos grupos, vagava pelas montanhas, olhando uns para os outros. Eventualmente, os homens se encontraram, né, do outro lado com a ajuda de simpatizantes dos camponeses, né, que formariam o núcleo da liderança do exército de guerrilha. No caso, a Célia Sanches e Iades Santa Maria, a irmã de Abel Santa Maria, eram duas mulheres revolucionárias que ajudaram Fidel Castro nas montanhas. Então, um ponto decisivo para a Revolução Cubana foi o apoio dos camponeses em Serra Maestra. Então, é um ponto também muito importante. O governo do Fulgêncio Batista, ele não tinha políticas públicas para atender as demandas da população. Então, essa população ela começa a ser atendida por esses guerrilheiros. Então, com isso, a população vai começar a apoiar, né, a iniciativa da Revolução Cubana. Né? Tanto é que o Ernesto Guevara de la Serna ele vai tentar reproduzir esse artefato na Bolívia, mas não vai dar os mesmos frutos. Né? Tanto é que ele é preso e ele é morto, na Bolívia, né, no ano de 1968. Né? Então, isso é um ponto também decisivo para o sucesso da Revolução Cubana. Bem, então, em 13 de março de 1957, um grupo distinto de revolucionário do Diretório Revolucionário, né, no caso, invadiu o Palácio Presidencial na tentativa de assassinar Batista e decapitar, né, o regime. O ataque foi suicida. O líder do departamento, né, do Diretório Revolucionário, o estudante José Antônio Echevarria, né, morreu em um tiroteio com as forças de Batista. Então, a estação do rádio de Havana tinha publicado a notícia da morte de Batista e o punhado de sobreviventes, incluindo o Dr. Alberto Castilho, mais tarde inspetor da Escambraia, né, no caso, Rolando Cutela e Fauri, né, Chamon, né, no caso, mais tarde, comandante de Março, centrado na montanha de Ascambraia, né, no caso, na província de Las Villas. Né? Então, no caso, né, essa tentativa de assassinato, né, do Batista não foi bem sucedido, mas vai ser um ponto, né, que vai eclodir os conflitos. Então, os Estados Unidos impuseram um embargo ao governo e chamou o seu embaixador, enfraquecendo o movimento, né, o mandato do governo mais ainda, e a ajuda de Batista estava limitada aos comunistas, né, então o APSP. No caso, até mesmo eles começaram a retirar o seu apoio ao longo prazo, né, em meados de 1958. Então, no caso, os Estados Unidos, que não queria se envolver nesse conflito nesse momento, né, retira os seus políticos, os seus diplomatas da ilha de Cuba. Então, com isso, o Fulgêncio vai começar a se isolar cada vez mais. E o apoio popular ao movimento vai ser muito importante dentro dessa realidade. Então, no caso, né, o Batista estava limitado apenas a apoios, né, secundários, e ele não vai conseguir, né, se segurar por muito tempo. Então, o regime recorreu ao método muitas vezes letais para manter a cidade de Cuba sob o controle de Batista, mas nas montanhas da Sierra Maestra, Fidel, auxiliado por Franklin Paz, né, Ramos Lotor, Hebe Matos, né, e muitos outros encenaram o ataque bem-sucedido a pequenas guarnições de Batista. Então, Che Guevara e Raul Castro e Fidel ajudaram a consolidar o controle político nas montanhas, muitas vezes através da execução de suspeitos de serem pró-batistas e outros rivais de Castro. Então, além disso, irregulares armados de forma paupérrima, conhecidos como escopeiros, assediaram as forças de Batistas e elevações na planície da província do Oriente. Então, esses também, né, prestaram apoio militar direto às principais forças de Batista, protegendo a linha de alimentação do intercâmbio de informações. Finalmente, as montanhas ficaram sob o controle de Castro. Bem, então, no caso, o Fulgêncio, ele vai ter um problema bem considerável, principalmente por conta do apoio, né, popular ao movimento, e também um outro ponto aí determinante foi um afastamento dos Estados Unidos, né, do governo, né, do Batista.
E com isso, a forma como os guerrilheiros começaram a interagir com a população vai fazer com que o seu apoio fosse cada vez mais crescente. E isso é um ponto decisivo para o conflito. Bem, então, além disso, a resistência armada ao regime de Batistas também foi prejudicada por uma estação de rádio pirata chamada Rádio Rebelde, criada em fevereiro de 1958. Castro e suas forças transmitiam suas mensagens para todo o território, né, para todo o território cubano, incluindo as áreas, né, controladas pelo Fulgêncio. As transmissões de rádio foram possíveis por causa do Carlos Frank, né, um conhecido de Castro e exilado cubano, agora vivendo em Porto Rico. Então, durante este tempo, as forças de Castro eram muito pequenas e às vezes menor do que 200 homens, enquanto o exército cubano e as forças policiais contavam entre 30 a 40 mil homens. Então, no entanto, toda vez que o exército lutou contra os revolucionários, o exército foi forçado a recuar. Então, os militares cubanos foram notavelmente ineficazes. Num pequeno crescente das forças de Batista, era um embargo de armas impostos ao governo de Cuba, né, pelo governo dos Estados Unidos, em 14 de março de 58. A Força Aérea Cubana deteriorou-se rapidamente, como os aviões não podem ser reparados sem parte dos Estados Unidos. Né? Então, no caso, um ponto também importante, né, que foi a tentativa dos Estados Unidos em, né, em também não apoiar o governo Batista. Então, com isso, os Estados Unidos, literalmente, ele dá ao Fidel Castro um apoio que não seria dado. Né? Então, qual era a intenção dos Estados Unidos? De uma certa forma ou de outra, acabar, né, com o movimento do Fulgêncio Batista. Né? Mas, com isso, né, vai dar força ao movimento revolucionário que vai tomar o país até então. Bem, então as forças de Batistas responderam com um ataque nas montanhas chamado Operação Verano, né? Então os rebeldes chamaram da La Ofensiva. Então cerca de 12 mil soldados, dos quais metade eram recrutados, né, recrutas inexperientes, foram enviados para as montanhas. Uma série de pequenas, né, escaramuças, né, no caso pequenas organizações militares, pequenos grupos, e durou cerca de 11 de julho até 21 de julho de 1958. Então, as forças de Castro derrotou o batalhão inteiro, capturando 240 homens, enquanto perdendo apenas 3 de seus próprios. Então, no dia 29 de julho daquele ano, quando o pequeno exército de Fidel, cerca de 300 homens, foram quase destruída na Batalha de Las Mercedes, né, no caso, com sua força, né, com a sua força-peso pelo número, né, superior, Castro pediu e foi concedido o cessar-fogo temporário no dia 1º de agosto. Então, durante os próximos 7 dias, enquanto as negociações infrutíferas teve lugar, as forças de Castro gradualmente escaparam das armadilhas do exército de Fulgêncio Batista, e no dia 8 de agosto, o exército inteiro de Castro escapou e voltou para as montanhas, né, efetivamente terminando o fracasso da Operação Verano para o governo de Batista. Bem, então, no caso, os guerrilheiros, eles tinham uma organização tática muito mais organizada do que as forças legalistas, e nesse contexto todo eles vão conseguir vitórias. Uma dessas vitórias foi voltar para o seu campo de atuação mais prevalecente, no caso, a Serra Maestra, que é que era uma região segura para eles. Então, com isso, dando início a uma nova etapa da Revolução. Bem, então, de metade de 58 até janeiro de 59. Então, os soldados inimigos, no exemplo cubano, que diz respeito a se representar por nós, é o sócio minoritário do ditador, que é o homem que recebe a última migalha deixada por uma longa linha de aproveitadores que se reúnem ao Street, termina com ele. Então, ele está disposto a defender os seus privilégios, mas ele está disposto a defender apenas na medida em que são importantes para eles. Então, seu salário e pensão são dignos de algum sofrimento, de alguns perigos, mas nunca valem a pena na sua vida. Se o preço de sua manutenção vai custar isso, é melhor desistir deles, ou seja, a retirada da face do perigo dos guerrilheiros. Então, no caso,
começa a se surgir essas interpretações. Então, por que que o exército, né, cubano estava lutando contra os guerrilheiros? Então, dentro desse contexto, tem alguns interesses que vão contra toda essa realização. E nós vamos ver como é que foi essa última etapa da guerrilha, né, principalmente na metade do ano de 58 até janeiro de 59. Bem, então, em 21 de agosto de 58, após a derrota ofensiva de Batista, as forças de Castro começaram a sua própria ofensiva. Havia 4 frentes, no caso a província Oriente, agora dividida em Santiago de Cuba, Grama, Guantánamo e Holguín, né, no caso dirigido por Fidel Castro, Raul Castro e Juan Almeida, né, do Bosques, e descendo a montanha com novas armas capturadas durante a ofensiva, né, e contra-bombardeados por aviões, as forças de Castro conseguiu uma série de vitórias, grande vitória no caso de Fidel Castro em Guisa, e a captação de bens, né, sucedida de várias cidades, incluindo Mafo, né, contra Maestre, né, Central e Oriente trouxeram nas planícies em Cauto sob o seu controle. Então, no caso, o exército de Fidel começa a ter vitórias expressivas dentro dessa realidade e principalmente conseguir, né, conter os avanços do movimento contra-revolucionário. Então, nesse ponto, eles vão começar a capturar cidades importantes. E isso vai fazer com que o movimento cresça e consiga mais vitórias. Bem, enquanto isso, 3 colunas sob o comando de Che Guevara e Camilo e Jaime Vega passaram para o oeste em direção à capital da província de Santa Clara. A coluna Jaime Vega, né, foi emboscado e destruído. Os sobreviventes das 2 colônias atingiu a províncias centrais, onde se juntaram esforços não com vários outros grupos de resistência sob o comando de Fidel Castro. De acordo com Farias, enquanto a coluna de Che Guevara passou a província de Las Vilas, né, especificamente através das montanhas de Escabray, né, ou seja, as forças do Diretório Revolucionário, Movimento 13 de Março, tinha lutado contra o exército de Batista. Por muitos meses de atrito de desenvolvimento entre os 2 grupos de rebeldes, Che, né, e as tropas do movimento 26 de julho se encontraram e se fortemente filtraram pelos comunistas, com o polemista Armando Acosta, né, e o perigoso comandante Félix Torres. Mas o exército rebelde combinada continuou a sua ofensiva, no caso de Cienfuegos, né, então conquistou uma vitória fundamental na Batalha de Iaguaiajaia, né, no caso em 30 de dezembro de 58, que lhe vale o apelido do herói de Iaguajai, né, no caso, essa batalha vai ser muito marcante porque vai ser um ponto estratégico, né, para os revolucionários, e principalmente uma vitória que vai diminuir os ânimos, né, das tropas reacionárias, né, das tropas, né, no caso do Fulgêncio Batista. Bem, então no dia 31 de dezembro daquele ano, né, a Batalha de Santa Clara era a cena de grande confusão. Então a cidade de Santa Clara foi capturada pelas forças combinadas de Che Guevara, Cienfuegos e o Diretório Revolucionário. E os rebeldes, liderados pelo comandante Rolando Cubela, o Juan, né, no caso El Magicano, né, o Abrahantes e o William Alexandre Morgan, notícia dessa derrota causaram pânico a Batista. Ele fugiu de Cuba para a República Dominicana apenas 1 hora depois do dia 1º de janeiro de 1959. O comandante William Alexander Morgan, por sua vez, liderando as forças rebeldes do Diretório Revolucionário, continuou lutando e capturaram a cidade de Cienfuegos, no caso, no dia 1º de janeiro e 2 de janeiro, durante a sequência da saída de Batista. Então, Fidel Castro soube da fuga de Batista na parte da manhã e imediatamente iniciaram as negociações e assumir Santiago de Cuba. No dia 2 de janeiro, o comandante militar da cidade, o coronel Rubido, ordenou seus soldados para não lutar contra as forças de Castro e tomaram a cidade naquele mesmo momento. Então, as forças de Che, né, e Cienfuegos,
né, entraram em Havana em aproximadamente o mesmo tempo. Eles se encontraram em nenhuma posição e a sua viagem a Santa Clara, a capital de Cuba. Então, no caso, Castro chegou a Havana no dia 8 de janeiro e depois de uma longa marcha de vitória, sua escolha para presidente, no caso foi Manuel Urrutia León, né, tomou posse no dia 3 de janeiro, né, dia 3 de fevereiro daquele ano. Bem, então, após 59, Castro foi aos Estados Unidos mais tarde explicar a sua revolução e ele disse: Eu sei que o mundo pensa de nós, somos comunistas. Claro, eu tenho dito muito claramente que não somos comunistas, muito claramente. Então, o projeto do então, né, comandante da Revolução e presidente Fidel Castro era organizar um movimento nacionalista e não um movimento socialista como as elites estavam pregando. Então, dentro dessa realidade toda, o Fidel Castro ele vai ter alguns problemas para lidar com essa situação. Então, o Fidel Castro ele vai ter que dar explicações e quando ele vai à ONU fazer isso, então ele deixa bem claro que o primeiro momento a revolução não era uma revolução comunista, mas uma revolução nacionalista. Bem, então centenas de supostos agentes de Batista eram policiais e soldados e foram levados a julgamento público por violação dos direitos humanos e crime de guerra, então incluindo assassinato e tortura. A maioria dos condenados em tribunais revolucionários de crimes políticos eram executados por um pelotão e fuzilamento, né, e o restante recebeu longas penas de prisão. Um dos exemplos mais notórios da justiça revolucionária foi a execução de mais de 70 soldados capturados do regime Batista, dirigido por Raul Castro após a captura em Santiago de Cuba. Por um lado, em Havana, Che Guevara foi nomeado promotor do Supremo na fortaleza de Cabanha. Então, no caso, né, houve um desmantelamento das forças batistas quando eles chegam ao poder. Então, isso faz parte de uma tentativa em larga escala por Fidel Castro para julgar as forças de segurança leais a Batista. Então, as potências opositoras do regime revolucionário, outros foram demitidos do exército e da polícia sem acusação. E alguns funcionários do alto escalão, né, no antigo regime, foram exilados como adidos militares. Então, no caso, eles vão começar a desmontar a organização do Estado de Batista e isso vai gerar alguns problemas para eles, principalmente desses funcionários militares públicos, né, que foram exilados, principalmente para a Flórida, e isso vai fazer com que, né, inicie-se um movimento contra-revolucionário. Bem, então em 1961, após a invasão da Baía dos Porcos, o novo governo cubano também nacionalizou todos os bens, né, detidos por organizações religiosas, incluindo a Igreja Católica. Então, centenas de membros da igreja, incluindo bispos, foram definitivamente expulsos do país, com a posição filosófica do novo governo passa a ser oficialmente ateísta. Então, né, Faria, né, descrever como a educação das crianças mudou em Cuba e se tornou oficialmente um Estado ateu. Então, as escolas particulares eram, né, proibidas e o Estado socialista assumiu progressivamente uma maior responsabilidade para as crianças. Apesar disso, o ensino cubano é assemelhado ao país como a Finlândia, Singapura, Canadá, entre outros países desenvolvidos, né, excedendo em muitos países do terceiro mundo. Então, no caso, a revolução em si, ela vai criar o que é colocado pela maioria dos críticos como um Estado ateu, ou que nós podemos falar sobre Estado laico. Então, a educação, ela deve seguir um padrão baseado no conhecimento e não na religião. Então, dentro desse contexto, você promover uma reforma no ensino é um ponto decisivo também. Então, de uma certa forma, retirando a influência da igreja dentro do processo, né, de formação das futuras gerações. E ele vai dizer bem claro aqui. Então, nossa revolução está colocando em risco todas as possessões americanas na América Latina. Estamos contando com esses países para fazer sua própria revolução. Além disso, um ponto também muito importante é o seguinte: como é que seria aos países vizinhos a Cuba sobre esse pretexto?
né? Então, no caso, a intenção de Fidel, no primeiro momento, era organizar o Estado cubano para depois espalhar a revolução por toda a América Latina. E isso vai, de uma certa forma ou de outra, deixar os Estados Unidos muito cabreiros, né, muito preocupados. Tanto é que depois disso, né, várias ditaduras militares começam a eclodir, né, na América Latina, principalmente com apoio e financiamento dos Estados Unidos. Bem, então, de acordo com o geógrafo e comandante revolucionário cubano, o Antônio Nunes Janenes, né, companheiro de Che Guevara, 75% das maiores terras cultiváveis de Cuba era de propriedade de indivíduos estrangeiros e as companhias estrangeiras, principalmente americanas. Uma das primeiras políticas do novo governo cubano foi a eliminação do analfabetismo e a execução de reforma agrária. Então, os esforços da reforma agrária contribuíram para elevar o padrão de vida da subdivisão em exploração de maiores, né, das cooperativas. Então, o comandante Sori Marim, nominalmente responsável pela reforma agrária, fugiu, mas acabou sendo executado posteriormente. Muitos outros não marxistas, como o líder rebelde antibatista, né, foi e foram para o exílio, expurgados nas execuções ou eliminados, né, em levantes como, né, no caso dos irmãos Beaton, né, sendo que o exílio é assumido pela CIA como uma ferramenta de pressionar o governo, o regime. Então, no caso, um ponto também muito importante, a política do regime revolucionário, ele vai mudar a forma de ver o país. O país que estava todo controlado pelas forças estrangeiras começam a ser todos nacionalizados. E, principalmente, as medidas, né, tomadas pelo governo revolucionário, ele vai atender às demandas dos camponeses, principalmente voltados à reforma agrária. Né? Então, reforma agrária é a redistribuição de terras que eram, de uma certa forma, ilegítimas entre os seus pseudos proprietários e com isso, né, levando ao desenvolvimento de uma agricultura muito mais voltada para o bem nacional do que para a produção de exportação. Então, isso é um ponto também muito importante. Bem, então, pouco depois de assumir o poder, Castro também criou uma milícia revolucionária para expandir suas bases de poder entre os ex-rebeldes e a população, né, de suporte. Castro também deu início ao Comitê de Defesa da Revolução no final de setembro de 60. Informantes se tornaram exaltados no seio da população. No caso, o comitê, né, vai começar ter a incumbência, né, de manter a vigilância contra atividades contra-revolucionárias. Os locais também foram incumbidos, né, para manter registros detalhados sobre os hábitos de cada morador do bairro, né, de suas despesas. Então, o nível, né, do contato com os estrangeiros e seu trabalho na história da educação. No caso, qualquer comportamento suspeito, essa pessoa seria investigada. Lógico, né, isso fere muitos direitos, né, constitucionais, principalmente o direito de liberdade, de ir e vir, entre outras coisas. Mas em momentos de guerra, né, é importante nós pensarmos como é que o exército revolucionário ele estava pensando, principalmente sobre a questão, né, de manter o regime. Então, era preciso, né, se manter todo sob uma certa vigilância, isso pedindo que forças contra-revolucionárias americanas agissem contra o movimento. Bem, então Cuba começou a expropriar as terras e a propriedade privada sob o ápice da lei da reforma agrária, no caso, em maio de 1959, o advogado cubano Mário Lazo escreve, né, que as fazendas de todo tamanho poderiam ser e foram apreendidas pelo governo. Terras, empresas e empresas de propriedade de classe média e alta cubana também foram nacionalizadas, incluindo as plantações, a propriedade da família de Castro. Até o final de 1960, o governo revolucionário havia nacionalizado 25 bilhões de dólares em propriedade privada, em propriedades, né, de cubanos. A reforma agrária se deu a devida indenização, né, e da propriedade expropriadas com os valores de venda da propriedade declaradas no registro municipal antes de 10 de outubro de 58. Aí também que tem algumas controvérsias, né? Então, como nós devemos imaginar,
esses cartórios, muitas vezes, eles realizavam, né, escrituras, né, fraudulentas. Então, assim, quando uma propriedade ela era estatizada, ela era nacionalizada, o seu proprietário recebia uma indenização. E muitas vezes essa indenização era de um valor que eles acreditavam que não era o devido, principalmente por conta de que eles iriam pagar o que estava ali na escritura. Né? Então, isso vai gerar vários problemas. Bem, então, os Estados Unidos, por sua vez, respondeu com o congelamento de todos os bens cubanos nos Estados Unidos, cortando os laços diplomáticos e apertou um embargo sobre Cuba, que continua em vigor após 5 décadas. Em resposta ao ato de administração, né, no caso do Eisenhower, né, Cuba ganhou o apoio dos soviéticos. Então, os Estados Unidos eles vão cercar Cuba, imaginando o seguinte: nós vamos estagnar a economia cubana e eles vão ter que renunciar. Então, a população vai se rebelar contra o regime e, com isso, vai ser fácil, né, derrotar a revolução. Fato que não aconteceu. Então, dentro dessa realidade aí toda, então, o que o Eisenhower, ele queria colocar a questão, né, de um embargo que prejudicaria o governo cubano, no outro lado, ele ganhou o apoio da União Soviética, que precisavam de aliados na América. Então, no caso, isso iniciou o processo de né, da implementação de um regime socialista em Cuba. Bem, então, em 1961, a Organização Revolucionária Integrada foi formada pela fusão do Movimento Revolucionário 26 de Julho e o Partido Socialista Popular, o antigo Partido Comunista, liderado por Blas Roca, e o Diretório Revolucionário 13 de Março, liderado por Faure Chamon. No caso, no dia 26 de março de 62, as organizações revolucionárias integradas tornaram-se o Partido Unido da Revolução Socialista de Cuba, o que, por sua vez, tornou-se o Partido Comunista Cubano no dia 3 de outubro de 1965, com Fidel Castro como primeiro secretário. Então, Fidel Castro, como primeiro secretário, ele vai ser, né, o governante de Cuba dentro do Partido Comunista, levando em consideração que dentro do processo revolucionário houve a extinção de todos os outros partidos e o único partido que fazia parte do sistema político de Cuba era o Partido Comunista. Bem, então muitas tentativas têm sido feitas pelos Estados Unidos para derrubar o governo revolucionário de cubano. Uma das maiores notórias de sua invasão foi a Baía dos Porcos, no caso a Operação, né, Montgolfier, que se deu em 61, que não obteve êxito. Posteriormente, o ex-secretário dos Estados Unidos assumiu que o Fidel era muito popular e que devia se tentar maneiras de fazer o povo ficar insatisfeito na questão, né, do embargo. Então, a tentativa de invasão pela Baía dos Porcos foi algo muito, né, foi uma tentativa frustrada, principalmente por conta que o governo americano não contava com o apoio popular a Fidel Castro, e isso vai fazer com que o movimento ganhe cada vez mais força. Então, após a crise dos mísseis, né, em Cuba em 1962, quando a Guerra Fria esteve no seu máximo, então uma guerra nuclear nos Estados Unidos entre a União Soviética, né, então os Estados Unidos prometeu invadir Cuba no dia 28 de outubro de 62, e isso vai gerar alguns problemas, né, diplomáticos que vai resultar ao recuo tanto de Cuba, né, tanto da União Soviética e dos Estados Unidos. Então a rebelião sem êxito, conhecida como a luta contra os bandidos, continuaram até a volta de 1965. Então, movimentos contra o regime eram severamente perseguidos dentro dessa realidade. Então, e por fim, o embargo americano. Então, o embargo econômico americano, né, no caso econômico e financeiro, dos Estados Unidos contra Cuba, também conhecido como bloqueio, foi parcialmente aplicado em outubro de 1960. Inicialmente, a proibição foi uma resposta à desapropriação dos imóveis, né, por parte de Cuba, de cidadãos e empresas estadunidenses na ilha. Então, posteriormente, rompeu suas relações diplomáticas no dia 3 de janeiro de 1961. Então, no caso, o embargo estadunidense ele tem uma forte influência nessa mudança, né, de postura, né, de Cuba, principalmente fazendo com que Cuba, né, firmasse ali, né, a sua aproximação à União Soviética.
Bem, então, em resposta ao alinhamento cubano à União Soviética em plena Guerra Fria, né, no caso, os Estados Unidos vai cercar, né, vai proibir que nações aliadas americanas comercializassem de uma forma direta com Cuba. Então, em 1992, adquiriu força de lei a fim de manter as sanções contra o regime de Fidel Castro, como demonstraram as sanções da Lei Democracia Cubana continuar enquanto o regime se recusar, né, tomar medidas no sentido de democratizar e mostrar mais respeito pelos direitos humanos. Então, no caso, em 1992, o Fidel Castro, né, ele vai manter esse posicionamento, mesmo depois da queda da União Soviética. Né? Isso vai gerar alguns problemas econômicos para Cuba, que vai, mesmo com todos os problemas por conta do embargo econômico, ainda vai continuar sendo um local de resistência contra a influência estadunidense. Bem, então, mais tarde, em 1996, o Congresso americano aprova a lei chamada Helms-Burton, né? Então, isso eliminou a possibilidade de fazer negócios com a ilha e no governo de Cuba por parte dos cidadãos americanos. Também foram impostas restrições e concessões a auxílios públicos e privados de qualquer regime sucessor de Havana, pelo menos até certas reclamações contra o governo de Cuba estejam esclarecidas. Então, no entanto, só impede a realização das transações econômicas entre Cuba e Estados Unidos, e só em 1999 o presidente Bill Clinton prorrogou o embargo comercial para proibir subsidiárias estrangeiras de empresas americanas, né, de comercializar com Cuba, com qualquer valores maiores do que 700 milhões de dólares anuais. No entanto, no ano 2000, Clinton autorizou a venda de determinados bens humanitários para Cuba, né, por uma questão, né, né, de, de se aproximar, né, democraticamente, né, de se aproximar politicamente e economicamente de Cuba, porque desde a década de 60 os embates eram muito ferozes. Bem, então, durante a década, a política de embargo econômico tem sido defendida por setores da comunidade cubana exilada. Então, os exilados, né, desde o período da fuga de Fulgêncio, então, cujos votos foram cruciais nos estados da Flórida. Então, esses grupos exilados têm influenciado vários políticos que tenham concluído, né, tendo a mesma opinião. Além disso, a posição dos cubanos americanos gerou oposição dos líderes americanos no setor empresarial, cujos interesses financeiros efetizam, nossa, muita coisa, né? Efetizam, né, o argumento de livre comércio seria bom para Cuba e para os Estados Unidos. Apesar disso, movimentos sociais nos Estados Unidos pedem fim ao embargo e a restauração da democracia em Cuba. Então, os embargos comerciais contra Cuba é o mais conhecido da história contemporânea. Ele foi condenado 18 vezes pelas Nações Unidas porque eles argumentam que é um entrave à economia cubana. E os embargos, em última votação, foi apoiado, né, pelos Estados Unidos, né, Israel e Palau. Então, no caso, né, esse apoio, né, para as ações americanas, ela vem dos próprios cubanos que estão exilados nos Estados Unidos, né, e com isso, né, como eles participam do processo eleitoral americano, então eles pressionam seus congressistas para tentar, né, de uma certa forma ou de outra, acabar com o regime revolucionário. E também com isso, né, muitas vezes, né, mesmo sendo condenado pela ONU, né? Então, no caso, não é nada fácil você acabar com esse embargo, levando em consideração que os Estados Unidos é a maior economia mundial e a maior força militar até então. Então, isso gera vários problemas. Bem, então, apesar dessa situação, os Estados Unidos, então, entre 5 principais parceiros comerciais de Cuba, no caso, 6,6 das importações né, vêm dos Estados Unidos, e também o primeiro fornecedor de produtos agrícolas, né, de Cuba é os Estados Unidos, que fornece 96% do arroz, 70% dos produtos de carne de frango, né, no caso, outras importações de grande escala vinda de Singapura são o trigo, o milho e a soja e seus derivados. Atualmente,
Os principais concorrentes do Brasil, né, são a União Europeia, segundo maior exportador de produtos agrícolas para Cuba. Seguido do Brasil vem a Argentina e o Canadá. No total de exportações de Cuba, contabilizam cerca de 1 bilhão de dólares para esses países. Né? Então, no caso, até nós, né, o Brasil, ele tem uma relação comercial muito próxima com Cuba, né, principalmente por conta, de que após a queda da União Soviética, então o governo americano houve uma aproximação, né, com Cuba, e principalmente durante o governo, né, do Lula e da Dilma, né, houve uma proximidade muito considerável com, né, Cuba. Bem, então, no entanto, o comércio entre Cuba e Estados Unidos está sujeito à regulamentação e é produzida sob determinadas condições. Por exemplo, Cuba tem que pagar em dinheiro efetivo todos os produtos importados de Singapura, já que este não dá qualquer crédito para o regime castrita. Né? Então, até quando foi produzido, né, esse texto, né, o Fidel Castro ele estava no poder. Então, o governo norte-americano tentou pressionar Castro a indenizar 59.138 empresas Yankees confiscadas em uma quantia atualizada estimada em 7 bilhões de dólares. Então, segundo o governo cubano, considerado, né, a questão de depreciação do dólar frente ao ouro, o país em questão perdeu mais de 1 trilhão de dólares desde 1962. Então, os americanos, ainda dentro desse processo, ele ainda busca, né, reaver as suas empresas, reaver os seus ativos que foram expropriados pelo governo nacionalista. Então, isso vai gerar ainda vários conflitos no mundo, de uma certa forma geral. Então, enquanto os Estados Unidos mantêm relações comerciais normais com outros estados, como socialistas, né, no governo, tais como a República Popular da China, com o qual o seu comércio aumenta 5 bilhões de dólares em 1980 e 231 bilhões em 2004, o que tornou o terceiro maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Então, sua segunda maior fonte de importação e seu quinto maior mercado exportador. Então, tenha levantado o seu embargo contra a República Socialista do Vietnã, né, em fevereiro de 94, o que fez seu comércio internacional com aquele país socialista crescer em torno de 220 milhões de dólares em 94 e 6,4 bilhões em 2004. Então, no caso, os Estados Unidos, ele vai levantar o seu embargo contra outros países socialistas, mas mesmo assim vai manter esse embargo cubano até os dias de hoje. Bem, então outras consequências dentro da Guerra Fria? No caso, a Guerra Fria na Ásia. Então, como é que vai ocorrer a Guerra Fria, principalmente a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã? E como essas guerras vão ser impactantes para as mudanças das políticas, né, militares nos Estados Unidos. Bem, gente, então, agradeço para vocês aqui. Então, foi um vídeo longo, né? Foi um vídeo que eu tentei trazer o máximo de informação possível, porque o tema Revolução Cubana ele é muito contraditório no nosso país, né? Porque nós não entendemos muito bem qual foi as motivações que levaram a esse movimento e também como é que esse movimento vai, né, ser muito importante na história do Brasil. Bem, gente, então agradeço aqui a vocês. Eu falei demais, né? Tanto é que às vezes eu enrolo um pouquinho, né, por conta de estar falando muito, então. Né, agradeço vocês até aqui. Muito obrigado. Até a próxima.